Olá, meus irmãos, mais uma vez na nosso encontro semanal, buscando as informações que a doutrina nos oferece, para que através do conhecimento busquemos a nossa elevação moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos no capítulo 4, pluralidade das existências. Vamos fazer a questão hoje 196, que é a seguinte: desde que os espíritos não se aperfeiçoam senão por meio do sofrimento e das tribulações da existência corporal, conclui-se que a vida material é uma espécie de crivo ou de cadinho pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Resposta dos espíritos: sim, é precisamente isso. Eles melhoram por meio das provas, evitando o mal e praticando o bem, mas só ao fim de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, em um tempo mais ou menos longo e, segundo seus esforços, o alvo que colimaram. Acabamos de fazer uma oração de abertura do nosso bate-papo, justamente falando sobre isso, sobre buscar conhecimentos, aplicar esses conhecimentos que a doutrina nos oferece em busca da nossa elevação moral e espiritual. Ou seja, estamos aqui para aprender e transformar, Na medida que aprendemos, na medida que sabemos do certo e errado, na medida que sabemos do caminho, a diferenciação, os diferentes caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, e quando chegarmos, a essa conclusão e nos transformarmos e mudarmos, a rota para o bem, é que nós vamos, através dessas sucessivas reencarnações, atingir aquele patamar esperado, que é da pureza do espírito puro. Então sabemos disso, isso já faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, saber que através do caminho, aí entra a parte da fé, inclusive, quando nós falamos aqui, aí saímos do livro dos Espíritos e buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, temos um exemplo claro, que é o Cristo, que nos deu os exemplos para essa transformação, Deu um exemplo com ações, não são palavras, não são livros escritos. Os evangelhos foram escritos através das ações do Cristo, Não foram escritos por alguém que era um escritor, que queria publicar um livro, não. Então, o evangelho foi escrito, trazendo a informação do que fazia um certo indivíduo, naquele tempo, e que transformou várias, a comunidade à sua volta, e aquilo foi se expandindo. E através dessas informações dos evangelistas é que nós temos o conhecimento do Cristo e o conhecimento do caminho a seguir, o que tem que se buscar seguir, para que aí sim, o lado espiritual, voltamos ao livro dos Espíritos, as reencarnações possam nos dar essa oportunidade de sermos indivíduos melhores. Essa é a temática, esse é o fundamento, Esse é o grande objetivo da reencarnação, é a transformação, a oportunidade de transformar-se. Isso prova que Deus é bom e justo. 196A. É o corpo que exerce influência sobre o espírito para o melhorar? Ou é o espírito que influi no corpo? Resposta dos espíritos: o espírito é tudo. O corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Bom, até aí a resposta dos espíritos. O espírito é tudo.
E nós sabemos, né, o corpo. Mas não podemos esquecer que a nossa evolução, né, essa nossa evolução espiritual, ela também passa, né, pelo que acontece com o corpo, com o que fazemos com o corpo, né? Tantas das nossas depurações, muitas das nossas depurações espirituais acontecem com dores físicas, né? As doenças que nos depuram, né? Quer dizer, toda dor tem um significado, tem uma importância, né? Não é por acaso, né? Tudo que nos acontece não é por acaso. Então temos que saber disso, né? Tudo que nos deixa triste, tudo que nos magoa, tudo que nos torna incompetentes fisicamente, que não podemos resolver, tem um sentido. E o sentido principal é que, primeiro, dos nossos merecimentos, né? Ninguém tem dor sem merecer, né? Então, o primeiro passo é esse. Né? Segundo, é nos mostrar, através, inclusive, das dores, o caminho da transformação, né? Então, é o espírito que vive, é o espírito que não morre, porque o corpo morre, né? Mas a gente, através desse corpo, nós conquistamos a nossa elevação espiritual, né? Aí a necessidade da reencarnação. E o que é a reencarnação se não ter corpo? A princípio nós temos esse corpo ainda que apodrece, como diz a resposta, né? Um corpo que dói, que sofre, um corpo que se transforma, que envelhece, que morre, né? Outros corpos serão, né, na evolução, dentro da evolução, serão vestes mais delicadas, né, mais sutis, né, menos pesadas, né, mais evoluídas. Então, a morte em outros corpos, né, seria uma troca de roupa, mais ou menos assim, tá? E aqui o editor nos diz: no suco da vinha encontramos uma imagem material comparativa dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, aqui chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma grande quantidade de elementos estranhos que lhe alteram a essência, chegando à pureza absoluta somente após várias destilações, em cada uma delas quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Uma analogia muito bem colocada, muito fantástica, né? Sobre, né, para quem conhece um pouco, talvez, né, sobre como se chega, né, a parte final. Não é só do vinho, a própria cachaça também, né? Ela passa por vários processos de depuração, né? Em cada processo, um elemento novo para tirar determinadas impurezas até chegar àquela que seria, teoricamente, né, a bebida pura, né? Então é mais ou menos isso. Isso é o quê? Isso é as reencarnações, né? E a gente vai, e através do corpo nós vamos limpando o espírito, aqui diz, limpando a alma, né? A depuração da alma, né? Só para lembrar que a alma, ela é o espírito em corpo, né? É o espírito no corpo, é o espírito encarnado, nós chamamos de alma. Tá? Uma diferenciação, né, dos espíritos, né, que não têm carne, não estão na carne. Essa é a diferenciação. Ok? Uma parte desse capítulo tem o subtítulo Destinação das crianças após a morte. A pergunta 197 diz:
O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão evoluído quanto a de um adulto. Às vezes, bem mais, porque pode ter passado por muitas existências e adquirido maior soma de experiências. Sobretudo, se progrediu. Né? Então, a resposta dos espíritos, quando ele diz, às vezes bem mais, às vezes sim e às vezes não. Então, nós sabemos que cada criança que nasce, teoricamente, é um espírito que já viveu diversas, né, vidas, diversas encarnações, e que pode sim ter um estágio de... E isso não somos nós que vamos definir, não somos nós que avaliamos, né, o grau de evolução. Nós não conseguimos nem nos avaliar, né, em que estágio nós estamos, né, não conseguimos ver as maldades que fazemos, né, então não dá para avaliar os outros. Mas a resposta dos espíritos é bem clara, pode ser sim um indivíduo, uma criança pode sim ser um espírito bem mais evoluído do que o adulto que o cria, inclusive, né, do teu pai consanguíneo, da tua mãe consanguínea, ou seja, não é impossível, né? Pode também ser no mesmo nível, pode também ser um espírito ainda mais atrasado, isso é natural, isso pode, né? O espírito de uma criança pode, desta forma, ser mais adiantado que o de seu pai? A pergunta 197A. E eu respondi na resposta anterior, né? Sem querer, eu respondi na resposta anterior, tá? Sim, pois não se tem visto frequentemente ocorrer este fato na Terra? Sim. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquelas crianças superdotadas, por exemplo, né? É lógico que tem uma relação com um espírito, uma criança que já fala línguas com 4 anos, 3 anos, né? Que toca instrumentos, que, enfim, sabe? Obviamente que é um espírito já de um estágio de evolução bem avançado. E o pai, às vezes, né? Os pais, às vezes, nem conseguem falar direito a língua materna. Então é isso, pode sim, e acontece. E algumas coisas são bem claras, né? Apesar da própria ciência não declarar desta forma, né? Que é um espírito evoluído, né? Então são os superdotados, por exemplo, tá? 198. Não tendo podido fazer o mal, o espírito de uma criança morta em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Vamos repetir. Não tendo podido fazer o mal, o espírito de uma criança morta em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? A pergunta é, tipo, se a criança não teve tempo de fazer mal, porque morreu, né? Morreu antes, morreu precocemente. Bom, nós já sabemos, todos nós sabemos que é o espírito, né? O espírito já vem de reencarnações, vem de vidas, né? De vidas passadas, então não, essa relação não existe, né? E a resposta dos espíritos, ela faz ele dá uma resposta bem coerente, né? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas por que tenha que passar. Se é um espírito puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, a morte das crianças, e às vezes a gente, né? E a gente precisa ter isso muito claro, porque quando morre uma criança, né?
Lógico que é lamentável, toda morte é de ser lamentada, mas lamenta-se mais as das crianças. Mas nós, como espíritas, não sabemos, inclusive dos propósitos, das missões, dos acordos, né? Kármicos, acordos kármicos. Então, quer dizer, aí a gente, né, ainda, e obviamente que a gente, né, tem por obrigação essa compaixão, esse sentimento de, ai, que morreu um anjo, e às vezes, né, necessariamente não foi um anjo, né, que morreu, às vezes é um espírito ainda, né, bruto, ainda distante, né, dessa possibilidade de puro, às vezes até nem tão bom, e não é porque morreu que fica bom, né? Então a gente tem muito essa, e aí fazendo até uma parte, a gente tem muito disso, de que as pessoas, a gente santifica muito os mortos, né? Então, às vezes a pessoa até que não era muito, muito legal contigo aqui, aí ela morre, né? Aí se pede ajuda para auxílio desse espírito, né? Gente, se o teu avô que judiava não gostava de você, teu avô, tua mãe, sei lá, teu pai, padrasto, enfim, irmão, cara, se ele não gostava de você, quando você convivia a par, e ele morreu, ele não vai mudar porque morreu, ele continua gostando e não gostando de quem ele gostava e de quem não gostava. A gente não tem essa consciência, então às vezes, né, a gente vê muito isso e faz parte até, né, de formação de criança, né? E não faz mal também a ninguém, né? O que a gente precisa ter esclarecimento de que não peça para esses espíritos. Nós já temos muitos espíritos encarregados dos cuidados, dos nossos cuidados. Às vezes nós nos distraímos e não fazemos as coisas certas. E esses espíritos simplesmente deixam e se afastam. Porque os espíritos não estão para cuidar de você se você vai bater o carro, né? Se você vai... Enfim, as coisas que são da sua responsabilidade. Não espere que o espírito faça isso, né? Então, que nós temos que ter os nossos cuidados e o espírito completa com a questão, mais na questão espiritual. Mas assim, as decisões que nós tomamos, se você vai beber e dirigir, o espírito não vai te proteger. Ele vai sentar naquele toco ali e vai esperar você voltar, né? Pedir auxílio para fazer as coisas certas. Fazendo as coisas certas. É mais ou menos assim. Então, as crianças, na questão 97, sim, às vezes as crianças são mais adiantadas. E são bem adiantadas, não é porque não teve tempo de fazer nem o mal nem o bem, é porque já tem vidas, né, trabalhadas, né, construção de moradas, de próximas moradas, isso chama-se isso. Então nós estamos aqui buscando construir novas e boas moradas, através da transformação, né? A tão falada e propalada reforma íntima. Que se for fazer um livro de reforma íntima, deve ter uns 10 volumes, né? Milhões de informações. Então vamos ler o Evangelho. Dentro do Evangelho existe toda a fórmula de transformação, de reforma íntima. É disso que falamos. As nossas aulas vão ser sempre assim, mais curtinhas, para que a gente possa dar atenção, fazer como o Evangelho, né? A informação da doutrina assim, né? Aos goles, para a gente poder degustar melhor, para a gente poder, né, estar absorvendo melhor, por ter vontade, né, de assistir uma live, ter vontade de ouvir o Careca Barbudo falar, enfim, esse é o nosso objetivo, é que a gente possa, né, propagar, divulgar, né, a informação da doutrina que vai fazer bem para nós, para todos. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana.